Em mais uma matéria da série de reportagens sobre ex-jogadores da cidade, hoje eu vou conversar com um jogador que fez muito sucesso na década de 70 no Tupi. Um zagueiro que tinha uma boa técnica e sabia sair jogando. É o Júlio Maravilha. Tudo bom, Júlio? Tudo bem. Por que Júlio Maravilha? Esse apelido veio assim através do futebol de salão, hoje futsal, que numa decisão na quadra de Jardim Glória, houve a partida Tupi-LA. E naquela época estava muito em evidência o jogador Fio Maravilha. E talvez por eu ser o único escuro do time do Tupi, eles começaram a gritar Júlio Maravilha, Júlio Maravilha. E nas outras partidas continuou isso e acabou o apelido pegando. E você gostou do apelido? Gostei, tanto que hoje sou mais conhecido. Se falar Júlio César, ninguém sabe. Até hoje, né? Isso. Tem uma história também que você jogou contra a seleção brasileira. Que história que foi essa? Isso, foi na época do profissional no Tupi e uma pela seleção da cidade de Juiz de Fora. Enfrentamos a seleção de júnior no campo do esporte pela seleção de Juiz de Fora e veio jogar contra a gente. Tinha o Cláudio Adão, Marcelo, Erivelto, Pita, entendeu? Grandes jogadores, o Edinho. E na outra foi aqui no campo do Tupi, que nós jogamos também. Eles estavam preparando para um torneio, se não me engano, no México. E o Mário Travalini, treinador, e eles só tiveram a derrota aqui pra gente. Perder 2-1, onde eu fiz um gol de cabeça e o Edson Amaroni fez o outro. Essa aí tinha o Silva, que era centroavante do Botafogo, tinha o Gerson, que era ponta esquerda também, o Cléo do Internacional, Mica do Inter também. Então o Luiz Henrique, que era o goleiro da Ponte Preta, era uma seleção muito boa. E além do Tupi, você já passou por vários outros times. Quais outros times você já jogou bola também? O Tupi me vendeu meu passe para o Cruzeiro em 75. E lá no Cruzeiro eu fui emprestado para Manaus, para o Rio Negro, fui emprestado para o Bahia 3 meses e tive no Comercial de Campo Grande, também emprestado por 8 meses pelo Cruzeiro. E depois eu retornei ao Tupi. Você se destacava por ser um zagueiro que tinha técnica, sabia sair jogando. Eram essas mesmas as melhores qualidades suas? Isso, eu prevalecia muito por isso. Eu, por ser um jogador um pouco lento, eu me posicionava muito bem em campo e tinha uma técnica boa, não era muito de jogadas violentas, né? Então a minha técnica supria muito assim, essa deficiência que eu tinha. E eu acredito que isso em termos era bom, porque eu sempre tive zagueiros que jogou comigo, como o Bodega, o Ricardo Uruguai, o Brito, entendeu? O Gomes é um dos jogadores mais rápidos, entendeu? Então um completava o outro. E por isso eu acho que foi assim que eu me destaquei. Teve uma época também no Tupi que você jogava e também trabalhava no banco. Como é que você conseguia conciliar os dois? Isso foi numa época, em 80, eu estava para sair e ir embora por Vila Nova, quando o Jorge Aleixo e o Canário me propuseram que eles arrumavam um emprego para mim no banco. Eu trabalhava na parte da manhã e na parte da tarde eu vinha treinar no Tupi. Naquela época só treinava um período. E o salário, juntando os dois salários, era melhor do que eu ia ganhar fora. Eu fui gostando e nessa eu fiquei uns 4 anos com isso. Depois eu senti que não dava mais para conciliar. O próprio Maurício Batista me fez uma proposta para mim largar o banco e só jogar o futebol, mas eu achei que não era o momento mais. Entendeu? Estava na hora de parar mesmo, então eu encerrei a carreira. Você parou mais ou menos que ano? Em 84. E atrapalhava trabalhar no banco e jogar no Tupi, o rendimento dentro do campo? Atrapalhava. Se eu falar com você que era 100%, eu estou mentindo. Porque você não condicionava bem como tinha que condicionar. Então eu supria muito essa falta pela colocação em campo. A sua família também tem uma história muito boa com o Tupi. O seu sogro Toledo fez história no Tupi, você fez história no Tupi e seu filho Rafael também começou jogando no Tupi, né? Lá nós somos praticamente uma família carijó. Você vê que tem o Toledo, que é meu sogro, foi jogador aqui dentro do Tupi muitos anos mesmo. O meu cunhado Paulo Henrique foi preparador físico aqui, também começou. E o meu filho Rafael, ele praticamente iniciou aqui dentro. Aí com isso ele teve essa proposta da Tráfico, foi embora para a Tráfico. E hoje, graças a Deus, está lá em Portugal, está jogando no Estoril e está indo bem. Para encerrar nossa entrevista então, hoje, para você, qual a principal diferença entre o futebol da sua época e o futebol jogado hoje? Eu acho que a diferença está no condicionamento físico. Porque antigamente o jogador não tinha as condições de se preparar tão bem como eles se preparam hoje. Hoje, aquele que se condiciona melhor, ele chega até a superar um grande jogador que não está bem preparado. Então, Júlio, muito obrigado pela entrevista. Júlio César, mas é Júlio Maravilha, né? Isso, eu prefiro. Falou.